voltamos à nossa aula da história do congregacionalismo. A gente viu na última aula, né, a questão da fundação da Igreja Congregacional, do seu pai fundador, que era o Roberto Rey Cali, sua esposa Sara Cali. A Igreja Congregacional na sua essência, a primeira igreja, que foi a Fluminense, depois nós vimos a Pernambucana, depois vimos a Igreja de Patos, depois aqui a Campina Grande, e muitas outras igrejas que nós temos no Brasil, fundada no regime congregacional. Nós falamos que o regime congregacional realmente é aquele que tudo é decidido em assembleia, não tem um ditador, não tem uma pessoa só ditando a ordem, mas tudo é resolvido na assembleia de membros. É quem tem a autoridade, é quem tem a palavra final. Os oficiais mandam, encaminham para a assembleia as propostas e a assembleia é quem decide. Né? A igreja congregacional ela é extremamente respaldada nas páginas do Novo Testamento. Quão verdadeira é essa afirmação? A gente pode dizer que realmente o modelo da igreja congregacional é o modelo das igrejas neotestamentárias. É possível achar no Novo Testamento a forma pela qual as igrejas locais se originavam. É exatamente isso que a gente quer mostrar dentro do congregacionalismo, é que essas igrejas, a igreja congregacional, ela é respaldada no Novo Testamento. Nós vamos encontrar realmente o modelo da igreja nos evangelhos. A palavra eclésia, nos evangelhos, ela ocorre duas vezes. A palavra eclésia no grego significa igreja. Então ela acontece em Mateus, capítulo 18, capítulo 16, verso 18, e também no capítulo 18, do verso 15 ao verso 20. Na primeira exposição do capítulo 16, é uma referência à igreja cristã de forma geral. O povo do Senhor Jesus, que Cristo veio para edificar esse corpo, para edificar essa igreja. Ele diz, também te digo que tu és Pedro e que sobre esta pedra edificarei a minha igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 18. O texto não dá informações sobre a sua organização, nem poderia, pois a referência é aos salvos como organismo vivo, não a uma comunidade legal, e é uma realidade teológica e não terrena. Quando Cristo está se referindo, no capítulo 16, do verso 18 de Mateus, ele está falando na igreja como um organismo espiritual. Então não teria realmente métodos, não teria maneiras como essa igreja haveria de funcionar. Agora observe que se olharmos já na segunda ocorrência, a segunda citação, que é Mateus 18, da palavra, notamos que ali temos alguns dados a respeito de como os irmãos das igrejas compreendiam suas estruturas de poder. Se o seu irmão pecar contra você, vá você até ele, só os dois, e mostre-lhe o erro. Se seu irmão lhe ouvir, você ganhou esse seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, que seriam, nesse caso, 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. Então você vê que lá em Mateus 16, o Senhor Jesus Cristo estava falando do organismo vivo que é a igreja, que ele veio para dar vida, para fortalecer, para dar dinamismo a essa igreja, no modo espiritual. Na segunda parte, ele já está falando no modo material, na questão de pessoas, de seres humanos. Aí ele disse, se um irmão pecar contra você, fizer alguma coisa que lhe magoe, que lhe entristeça, que venha lhe difamar, então você vai a esse irmão.
E você mostra a ele o erro que ele cometeu. Mas vamos supor que esse irmão lhe atenda, reconheça que realmente errou. Então, o que é que a Bíblia diz? Você ganhou seu irmão. Então, não vai ter mais problema, ali é feito as pazes, é esquecido aquele episódio e a vida segue em frente. Mas, se esse irmão não quiser lhe ouvir, não admitir que está errado, aí você já vai levar duas pessoas. Veja aí como aí já é o organismo, a igreja em si, o seu dia a dia, a história da igreja. Aí se essas duas pessoas que você leva, essas duas testemunhas vão lá, você conversa de novo com o irmão, você mostra que o irmão errou, mas aí ele continua irresistível. Aí você vai trazer isso para a igreja. Nesse caso seria para uma assembleia. Você vai trazer esse caso, mostrar a situação desse irmão. E se ele não quiser ouvir a assembleia, aí você vai tratá-lo como uma pessoa pagã, como uma pessoa que não conhece a Cristo. Então aí Jesus Cristo já está se referindo à igreja normal como uma entidade religiosa. Essa passagem é de extrema importância para sabermos como os irmãos da época em que o Evangelho de Mateus foi escrito entendiam as questões de direção e poder da igreja local. Se eles tinham uma hierarquia piramidal, um clero, um chefe humano ou coisa semelhante para dar direção em seus problemas cotidianos, ou se tudo era resolvido pela comunidade local em reunião. Uma leitura sem paixão dessa passagem dificilmente nos fará chegar a uma conclusão diferente da que chegou Goplet. Os membros da igreja, não qualquer encarregado especial, devem ocupar-se com os que andam em caminho errado, ensejar-lhes retorno ao caminho reto e perdoar-lhes com autoridade. Medida extrema. A Assembleia da Igreja exclui aquele que não se deixa demover do seu pecado. Aí nós já vemos que realmente há uma hierarquia. Alguém vai resolver o problema. Então, se de uma maneira externa não foi resolvido, se traz para uma maneira interna, que seria para a Assembleia da Igreja, para que esse irmão seja tratado e conduzido da maneira que realmente ele se apresenta. Quando a gente vê o livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos estavam vivos, não eram eles os chefes que comandavam a igreja? O livro de Atos dos Apóstolos mostra de forma clara como todas as comunidades cristãs primitivas tratavam seus problemas, mesmo com os apóstolos entre eles. Então, não eram os apóstolos que tinham a última palavra. Não eram os apóstolos que mandavam. Não havia essa hierarquia. Então, a gente vai ver aqui uma divisão bem interessante, aqui do livro dos Apóstolos, quando os primeiros discípulos em Jerusalém se reuniram após a ressurreição de Cristo, eles deliberaram que alguém deveria ocupar o lugar de Judas Iscariotes, o traidor que havia se enforcado. Agora, note o processo usado para resolver essa questão. Então, propuseram, recomendaram, propor é recomendar. Para que alguém pudesse substituir Judas. Veja só, não saiu um apóstolo, um discípulo disse, olha, eu estou trazendo aqui o nome de fulano para ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Não. Eles fizeram uma reunião e eles tentaram, dentro desse processo, com todo mundo, para que fosse levantado o nome de alguém para ocupar o lugar de Judas. A pergunta lógica que deve ser feita é: quem propôs? O contexto imediatamente anterior responde. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, esses irmãos eram quem compunham a assembleia, e era um grupo de mais ou menos 120 pessoas, que foi o grupo que ficou esperando a descida do Espírito Santo.
E disse: irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia de hoje, que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Veja só. Pedro levantou-se como líder, mas Pedro não apontou o nome da pessoa. Ele fez uma sugestão aos 120 irmãos da assembleia que estavam ali reunidos, para que eles pudessem pensar em alguém que andou o tempo todo com eles, que viu todo o trabalho de Cristo, todo o ministério de Cristo, para que fosse também testemunha da ressurreição de Jesus. Então Pedro poderia muito bem, entusiasmado como ele era, imediatista como ele era, já ter trazido um nome pronto para colocar no lugar de Judas. Mas ele fez uma assembleia. Então daí a gente vê o retrato da igreja congregacional. Então a igreja congregacional, o modelo dela é o modelo dos apóstolos, né, da igreja neotestamentária. Após essa leitura, é lógico que foram os irmãos, no meio de quem Pedro se levantou, que propuseram os nomes de José e Matias, pois é para eles que Pedro relata o problema. E lá no verso 23 diz: então propuseram, então deram a sugestão, então indicaram. O fato é que toda a comunidade é chamada a dar a sua participação na solução do problema. Então não foi Pedro que determinou, mas foi a assembleia, a igreja reunida, quem teve participação ativa nesse processo da substituição de Judas. Era um caso simples, mesmo com os apóstolos entre eles. No verso 26, a gente vai ver que é ainda mais esclarecedor. E eles lançaram sorte, vindo a sorte recair sobre Matias. Então veja como eles resolveram, né, aquela situação, fizeram uma espécie de sorteio, pegaram o nome dos dois e tiraram o que saísse, era aquele que haveria de substituir Judas Iscariotes. E o nome que saiu, né, foi escolhido, foi o nome de Matias, sendo-lhe então votado. Ele foi escolhido por voto, para que ele pudesse assumir o lugar com os 11 apóstolos e ele ficasse como testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui o escritor Lucas é claro em dizer que, após todos os trâmites, o substituto de Judas foi escolhido pelo voto da comunidade, da eclésia, da igreja. Ela é considerada o órgão da vontade divina na escolha de Matias. Então, eles tomaram como resposta de Deus, né, aquele sorteio que eles fizeram. Então, o nome que saiu, eles tomaram como era Deus indicando a pessoa que haveria de substituir o lugar de Judas Iscariotes. A letra B, ele diz uma coisa interessante. Depois, quando aconteceu um problema na ação social que a igreja em Jerusalém praticava, veja o que foi que os apóstolos fizeram. A igreja crescia, né? A igreja crescia cada dia. Você sabe que a igreja primitiva teve dia de se converter 3.000 pessoas, teve dia de se converter 5.000 pessoas. Então, era uma igreja que tinha um número abundante de pessoas. Mas vê como é que eles resolvem os problemas, como é que eles conseguem administrar, solucionar os problemas que surgiam na igreja. Né? Então, os 12 convocaram a comunidade. Os 12 discípulos, eles poderiam, entre eles, ter tomado uma decisão de o que fazer com a questão social da igreja, com o número de pessoas que estavam ali, viúvas, pessoas carentes,
pessoas que estavam realmente necessitadas de uma assistência mais rápida, mais prática. Então, os 12 se reuniram e convocaram a comunidade. Que no grego, essa comunidade significava pletos, que significa multidão. Então, realmente era muita gente. Dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei. No grego é episkeitomai. Escolham, selecionem, com base numa cuidadosa investigação. Procure realmente ver entre essa multidão que é a igreja que nós estamos vivendo hoje. Vamos ver pessoas especiais. Vamos ver pessoas capacitadas. As pessoas que têm mais jeito para o negócio. Vamos olhar para elas e vamos fazer uma escolha para que elas possam nos ajudar. Então, dentre vós, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Veja só. Eles, os discípulos, eles trabalhavam no lado espiritual da igreja, alimentando o povo com a palavra. Você imagine a demanda que era. Aquela multidão de gente para ser discipulada, para entrar num consenso, para terem as suas vidas transformadas, para viver agora um novo tempo. Então, os discípulos precisavam estar todos os dias trabalhando o espiritual da vida daquelas pessoas. Então, eles não podiam deixar esse lado espiritual, deixar de alimentá-los na palavra, para ir cuidar do dia a dia, do cotidiano. Então, eles preferiram eleger alguém, consagrar alguém para que trabalhasse isso. Mas veja que tipo de pessoas eles queriam escolher. Homens de boa reputação. O que é isso? Homens que tivessem caráter. Homens que fossem leais. Homens que fossem fiéis à palavra. Homens que fossem obedientes à palavra. Homens que tivessem vida com Deus. E eles ainda dizem mais que homens que fossem cheios do Espírito Santo. Então, homens que realmente eram o modelo de Cristo. Homens que tinham perfil de Cristo. Homens que tinham convivência com Cristo no seu dia a dia. Foi esse tipo de homem que a igreja escolheu. Então, veja o método que a igreja trabalhava. É o mesmo método que a igreja congregacional trabalha. Para escolher diáconos, para escolher presbíteros, para escolher diretores, membros de diretoria. Então, é feita uma eleição. É indicado o nome de pessoas que mais ou menos são capazes intelectualmente, mas não só isso. Pessoas também que tenham vida profunda com Deus. Pessoas que andem na presença de Deus. Então, esse método congregacional é um método sadio, é um método bíblico, é um método que a gente fica mais seguro e sabe que realmente está tendo a direção divina. A Bíblia diz que quando eles escolheram aqueles homens, o parecer que os discípulos deram agradou a todo mundo. Foi uma coisa tão divina, foi uma coisa tão abençoadora, que não houve questionamento, ninguém ficou brigando, ninguém ficou discordando, mas eles aceitaram a proposta que foi dada pelos apóstolos para aquela igreja, para aquele grupo, para aquela multidão, que pudesse assim eleger homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Nós observamos mais uma vez neste caso que todo o processo foi feito pela comunidade local, não pelo grupo de apóstolos que nela congregavam. Então, a nossa igreja congregacional não é o pastor quem determina quem vai ser presbítero, quem vai ser diácono, quem vai ser presidente da escola dominical, quem vai ser presidente do coral, quem vai ser presidente do auxiliador. Não. Nomes são levantados, a chapa passa pela assembleia dos oficiais, pela reunião dos oficiais, e os oficiais recomendam que esses nomes venham
para a assembleia da igreja ou dos seus departamentos, para que assim as pessoas possam ser votadas e eleitas para trabalhar nos cargos da igreja. Em Atos, no capítulo 14, do verso 21 a 23, diz que Paulo e Barnabé promoviam a eleição de presbíteros para as igrejas locais recém-formadas. Devemos prestar atenção a isso, pois temos aqui a palavra que faz muita diferença. No verso 23, aparece o termo grego xeirotoneo, que é votar, eleger pelo voto, erguer nas mãos, né, que a gente chama de aclamação, ou apontar a pessoa que deve ser eleita. Comentando esse texto, Calvino, que tinha ideias presbiterianas quanto à política eclesiástica, ele é honesto ao dizer: Lucas, de fato, narra que Paulo e Barnabé constituíram presbíteros nas igrejas, mas explica que isso foi feito por sufrágio, por voto. Não foi Paulo e Barnabé quem determinou, mas a igreja que votou. Ou como diz o termo grego, mediante a voz do povo. Atos 14, 23. Portanto, os dois escolheram. Mas conforme o constante dos gregos testemunhado pelos historiadores, a multidão toda, erguendo as mãos, indicou quem queria. No congregacionalismo, nós temos o voto por escrutínio secreto e temos o voto por aclamação. Então, a Assembleia, ela está apta para isso. Existem algumas eleições que, por exemplo, a eleição, você eleger um pastor da igreja, você não pode fazer essa eleição por aclamação. Você deve fazer por escrutínio secreto. Até porque, se alguém vota contra, aquele pastor pode ficar magoado, pode ficar triste com aquela pessoa. E sendo por escrutínio secreto, ele não vai saber quem votou contra ele ou quem votou a favor. Então, é de merida aí um problema. Já uma eleição de departamento não é nada demais que seja feita por aclamação. Não tem problema nenhum, porque o grupo é menor. Então, vai haver menos problemas, né? Depois de analisar o versículo 23 de Atos, capítulo 14, se chega a uma conclusão. O verbo grego é xeirotônio, que vem de sheir, mão, e teino, que é esticar. Esticar a mão, apontar a mão, levantar a mão. Seu significado original era votar esticando a mão, levantando a mão, que era um voto por aclamação. Como era feito na Eclésia de Atenas, ou Assembleia Livre de Cidadãos Eleitores. Aparentemente, essa é a conotação da palavra na única passagem onde ocorre no Novo Testamento, segundo Coríntios, capítulo 8, verso 19. Esse termo também foi usado como sentido mais genérico de nomear. Né? A primeira epístola de Clemente, escrita aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, diz que os apóstolos nomeavam os anciãos. Depois de discutir mais longamente este assunto, Alexander expressa a sua preferência pelo que ele chama de o verdadeiro significado entre extremos opostos. Ele escreve: o fato de este verbo expressar tão claramente o que Paulo e Barnabé fizeram, significa apenas que eles nomearam ou ordenaram esses anciãos, sem determinar a forma da eleição ou a forma da ordenação. No entanto, o uso particular dessa expressão, que originalmente significava o voto de uma assembleia, é suficiente para justificar a nossa suposição de que o método de escolha era o mesmo que foi registrado, onde consta explicitamente que o povo escolheu os 7 anciãos que foram depois ordenados pelos 12. Parece que esta é a melhor conclusão que nós podemos chegar. Então, preste atenção. Os 12 levaram o problema para a Assembleia. Pediram às pessoas para ter um olhar espiritual, para escolher homens de boa reputação,
homens cheios do Espírito Santo. Aí depois houve a aclamação, elegeram esses homens, foi de bom parecer, todo mundo concordou. E então os apóstolos os ordenaram. Então é a mesma coisa que acontece no congregacionalismo. Então a gente fica feliz em saber que o método congregacional é um método neotestamentário, como as igrejas do Novo Testamento se comportavam, como elas trabalhavam, né, os seus problemas. Mas nós vemos ainda que uma das passagens que mais serve ao nosso propósito nesse livro é a que narra a história da Assembleia realizada em Jerusalém, em Atos 15, do verso 1 ao 30. Alguns irmãos da igreja de Antioquia se reúnem com a igreja em Jerusalém para resolver o problema dos judaizantes. Veja que coisa interessante. Em nenhum momento um líder se levantou para sozinho resolver problema, por menor que ele fosse. Sempre houve a concordância da Assembleia. E aqui a gente vê, né, o que é que eles fazem. Eles pegam irmãos de Antioquia, com irmãos de Jerusalém, e vão resolver o problema dos judaizantes. Pessoas que achavam necessário os cristãos não judeus praticarem rituais judaicos. O desenrolar deste fato tem vários aspectos esclarecedores sobre a organização das igrejas locais do Novo Testamento. Então, era um problema, existia, a dificuldade existia. Mas aí uma pessoa só não se levantava para resolver. Era resolvido em comum acordo, em assembleia. Todo mundo analisando o problema e chegando a um denominador comum. O primeiro aspecto a ser observado é que os irmãos de Antioquia foram a Jerusalém, não por força de lei, ou porque, no caso deles, a igreja em Jerusalém e os apóstolos tinham que resolver seu problema. Não. O escritor é claro em dizer que eles tentaram resolver a questão internamente. Paulo e Barnabé discutiram muito o caso lá em Antioquia para chegar a uma solução. A gente vê isso em Atos, no capítulo 15, verso 2. Mas como não houve acordo e cada lado da questão achava até a palavra certa, resolveram ir a Jerusalém. Por quê? Isso. Porque eles não queriam tomar uma decisão sozinhos. Eles queriam que a igreja em si pudesse realmente ter um determinante, chegar a um denominador comum. Né? Paulo e Barnabé, apesar de serem professores capazes, não obtêm sucesso na solução. A igreja de Antioquia decide, a igreja local, é quem toma a decisão de enviá-los para consultar os apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Agora observe que não é uma regra de submissão a Jerusalém que está sendo cumprida. É a igreja de Antioquia que resolve, como igreja local, completa, por livre vontade, enviar estes irmãos a Jerusalém. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os judaizantes, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. A decisão da consulta não partiu de uma pretensa liderança em Jerusalém, ou na própria igreja de Antioquia. Não. Mas a igreja toda, tanto Antioquia como Jerusalém, resolveu, designar, nomear a ida de Paulo e Barnabé e alguns outros para Jerusalém, enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja. A participação não apenas da liderança, mas de toda a igreja na decisão de problemas é o certo. E isso está muito claro no contexto aqui do livro de Atos. A gente vai ver, esse é o primeiro método do congregacionalismo, que é o modelo neotestamentário, e a gente vai ver nas próximas aulas realmente os benefícios que isso traz para a comunidade. Amém?
Até a próxima aula. Deus nos abençoe.